Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. A minha pregação hoje é no livro do Salmo 23, o capítulo 1 em diante, que diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. A felicidade de ter o Senhor como nosso pastor. Meus irmãos, a referência que eu quero falar é acerca, mais ou menos umas 3 vezes, eu dando a referência do Espírito Santo sendo apresentado como água. O Espírito Santo apresentado como água. Aí nós vemos que esse versículo aqui do Salmo 23 diz assim: o Senhor, o salmista disse, é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente a água tranquila. Glória a Deus. Está vendo, irmão? Referência da água. Então o salmista diz, né? O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Porque não é ele ter as coisas, ele se conformar com o que tem e ter o Senhor como seu pastor. Não é verdade? Glória a Deus. Ele está satisfeito como o Senhor, como o pastor dele, porque não falta nada, porque se ele se satisfaz com o que Deus deu a ele. Então é isso, ele satisfazia. Então ele chegou e disse: refrigera a minha alma, glória a Deus, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo também representa o Espírito Santo e água também. Glória a Deus, não é verdade? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é verdade? Glória a Deus. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Guia-me a águas tranquilas. Porque existe água que tem muita cachoeira, faz muito barulho demais. E ele queria, na verdade, que ficasse mais tranquilo. Fosse só muita água, mas menos barulho. Glória a Deus, né? Menos barulho, mas muita água. Na verdade, glória a Deus. Porque a ovelha também, ela se assombra até com os barulhos da cachoeira, que está tranquila. O barulho das cachoeiras faz a ovelha ficar assustada. Porque o chacal, a onça, não é verdade? O lobo tem garra, tem unha para atacar qualquer animal que vir contra ele, não é verdade? Mas a ovelha não tem. A ovelha não tem garra para morder ninguém, nem unha para arranhar ninguém. Então é o símbolo que da ovelha, de uma pessoa que não fere ninguém, que não maltrata ninguém, que não cria problema com ninguém. Mas antes ela pede para Deus guiar ela no caminho de tranquilidade, né? Sem barulho, para não assustá-la, não é verdade? Porque a ovelha só se confia em quem? No pastor, não é verdade? Então nós temos nosso Deus como nosso pastor, nós confiamos só nele. Não precisa nós ter uma 12, nem ter um 38 não. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa e o guarda ao redor do que eu teme. Glória a Deus. Então o crente é isso, porque o salmista disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada, não falta. Na verdade, não é ele ter as coisas, é ele estar conformado, estar satisfeito com o que Deus deu a ele. Glória a Deus. Tem pessoa que tem muitas coisas, mas não está conformado. Mas existe pessoa que quase não tem nada na vida, mas se encontra nele paz, alegria do Espírito Santo, né, meus irmãos? Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo e o Senhor guia ele, né, a águas tranquilas. Glória a Deus. Ainda outra referência que eu tenho ainda, que é no livro, glória a Deus, no livro do Salmo, né, o Salmo 23, né? Glória a Deus. O Salmo, aliás, 42, né? O Salmo 42, glória a Deus. O Salmo de número 42 também fala da referência de quê? Da referência da água. Glória a Deus. O Salmo 42 fala também da referência da água. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: como um cervo
que brama pela fonte de água corrente, assim também a minha alma tem sede do Deus vivo. Porque o Deus vivo que eles tinham, nós temos, é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Né? É o Deus de Israel, o Deus vivo. Mas os outros lugares, né? Eles se via os deuses mortos. Glória. Mas o salmista fez essa referência dizendo: como o cervo brama pela fonte da água corrente, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Não é verdade? Glória a Deus. Como o cervo. E o cervo, que é o cervo? O cervo é um animal que parece com o quê? Com um carneiro, não é verdade? Parece com um veado, aliás, não é verdade? E quando ele está no deserto, na savana, com sede, ele sai pulando, dando cada estu, cada para procurar uma fonte para matar a sede dele, não é verdade? Então o crente também deve ter sede de Deus. E quem dá essa sede no próprio crente, quem é? É o Espírito Santo de Deus que traz essa sede para o crente, não é verdade? O crente que não tem sede, o crente quando tem sede de Deus, ele não mede distância para ir para uma vigília, ele não mede distância para ir para um culto que é mais longe, não é verdade? A vez sua está chovendo, há dificuldade, mas ele procura um meio de chegar na igreja, por quê? Porque ele tem sede. Né? Ele tem sede, tem pessoa, não vou não, é para ter medo de passar a noite na vigília, não é verdade? Ele não tem sede. Quando se fala de Jesus, ele arruma logo uma história para ir-se embora, não quer assunto, porque ele não tem sede. Mas quem tem sede como o cervo, glória a Deus, ele, glória a Jesus, está sempre apto à palavra de Deus, não é verdade? Está sempre, né, se banqueteando na palavra de Deus, não é verdade? Porque ele tem sede, né? E o cervo, ele sai pulando os pitigos de pé das barreiras para encontrar uma fonte de água, dando urrado para encontrar a fonte de água. Nós também clamamos a Deus, não é verdade? Glorificamos para Deus nos abastecer com a sua fonte espiritual em nossa vida. É a mesma coisa, porque ele comparou a água com o Espírito Santo. Glória a Deus. E nós ainda vemos, meus irmãos, glória a Deus, que no livro do Isaías, né? O livro de 41, 17 diz assim: o necessário, falando da água também, dando a referência da água. Dando a referência da água outra vez. Não é verdade? Glória a Deus. Diz assim, glória a Deus. O necessitado e a carente. Isaías 41 e o verso 17. O necessitado e a carente busca água e não há. E a sua língua seca de sede. Mas eu, o Senhor, abrirei rio. Olha aí, a água, referente da água do Espírito Santo. Abrirei rio espiritual, ele está falando. Abrirei rio em lugares altos e fonte no meio do vale. Torno, glória a Deus, o deserto em tanque de água e a terra seca em manancial de água. Olha aí que é água. Não é verdade? A referência do Espírito Santo como é? É de água, manancial, é água, muita água. Tem crente que não é sequíssimo, é água. Mas tem pessoa que é seco, o mundo é uma sequidão, glória a Deus. Mas a chuva seródia do Espírito Santo está sobre os crentes, está sobre a igreja viva do Senhor. Porque quem move essa igreja é o Espírito Santo, irmão. Glória a Deus. Não é outra coisa não. E a Bíblia diz que são de Cristo, tem o Espírito de Cristo. E se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a referência que ele dava sempre foi referência de óleo, que representa a unção, glória a Deus, e também a água. Está em vários lugares. É por isso que a Bíblia diz, não é verdade, que naquele dia da festa, o grande dia, né, que eu falei, que era uma festa, parece que era 17 dias, ou era 7 dias, não estou bem lembrado, mas a Bíblia diz que aquela festa que existia em Jerusalém, então, o que acontecia naquela festa? Então, Jesus se pôs em pé no grande dia, o último dia da festa, e disse: quem tiver sede, que venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrá do seu ventre. Isto dizia ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque ele não tinha sido ainda glorificado, mas falava da alegria
do Espírito Santo quem cresce nele. Mas era como um rio, não é como um riacho, como eu falei atrás, né? O riacho seca, glória, o riacho é aquela veinha daquele riacho, mas ele está falando de um rio. Então, quando vem o tempo carrasco do verão, o que acontece? Que não está chovendo, o riacho seca. É como se fosse uma pessoa, quando está na benção, Deus está mandando, está abençoando, então ele agradece a Deus. Mas quando vem a luta e a prova, ele, não é verdade? Ele aí corre da parada, né? Foge logo, não é verdade? E não quer mais, para ser crente assim, tá? Não é verdade? Bora dificuldade, não quer mais caminhar, não quer mais ser movido pelo Espírito. Então é isto que acontece no crente espírita, que é como um rio e o que não é como um rio de água. Porque tem crente que é como um riachinho, né? Mas Deus quer fazer de nós, né? Como um rio, porque é para estar como um rio de água viva. Glória, não é água morta, água corrente. A água tem barulho, não é verdade? Glória a Deus, não é verdade? A água tem peixe, tem vida, não é verdade? A água lava, limpa, na manai. A água, não é verdade, irmão? É vida, glória. E o Espírito Santo da nossa vida é vida também, não é verdade? Porque a Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, né? Que estando nós ainda mortos em ofensa e pecado, fazendo a vontade da carne e do pensamento, não é verdade? Que faz a vontade do curso deste mundo, não é verdade? Que é o espírito da potestade do ar, da maldade, que antes operava em nós, mas agora opera no filho da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, o seu muito amor, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez sentar em região celestial. Então o crente agora está vivo, é rio de água viva, não é mais morto, porque ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensa e pecado, né? Fazer a vontade da carne e do pensamento, mas ele, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou. Glória a Deus. Então, irmão, quem é vivo dá glória. Quem é vivo fala em mistério. Quem é vivo prega a palavra, sai no campo para ganhar alma para Jesus. Glória a Deus, não é verdade? Quem é vivo tem equilíbrio espiritual. Glória a Deus, não é verdade, irmão? Glória a Deus, né? Ele é completo. Quem é vivo, né? Porque ele nos vivificou, estando nós ainda mortos. E é como um rio de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrá do seu ventre. Alabaxuité, glória a Deus, correrá do seu ventre. Isso dizia Jesus, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, não tinha sido morto, ainda não tinha recebido o corpo ainda glorificado, o corpo glorioso. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele recebeu o corpo glorioso. Então no dia de Pentecostes, aí o Espírito Santo foi descido. Glória a Deus, no dia de Pentecostes, né, meus irmãos? Então, irmão, glória a Deus, Deus continue nos ajudando, que nós seja como um rio de água, glória a Jesus, não seja uma terra seca, não é verdade, meus irmãos? Glória a Jesus, né? Glória. Então, meus irmãos, fica na paz, Deus continue abençoando os meus irmãos. Eu peço que os irmãos divulguem, eu peço que os irmãos comentem e se inscrevam no meu canal, dê o joinha, dê o joinha, viu? Pois Deus continue te ajudando, pois eu sou enfermo, fisicamente falando, para gravar qualquer vídeo assim, meu irmão. Vou completando 73 anos e sofro de pressão alta e coisa e tá. Então, há uma dificuldade, glória a Deus, em mim, fisicamente, mas espiritualmente, glória a Deus, a Bíblia diz lá no Salmo de número 92 e o 12, os que estão plantados, os justos crescerão. Glória a Deus, como a palmeira e florescerão como o cedro no Líbano, na velhice dão fruto, e fruto viçoso, para saber que o Senhor é reto e nele não há injustiça. Deus é reto, até os velhos também é velho no físico, mas no espírito ele é vivificado. Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus. Amém.